Seja bem-vindo para esse vídeo e nesse vídeo daqui a gente vai falar sobre a vitória do Grêmio, vitória por 3-2 contra o Flamengo. De verdade, porra, vitória espetacular. Eu acho que é a principal vitória na temporada inteira. Eu arrisco dizer isso daí, pelo cenário que a gente vinha de 3 derrotas seguidas, jogando mal, tomando peito de todo mundo. Esse 3-0 contra o São Paulo foi muito doloroso para mim, porque é um São Paulo que não tem nem mais ambição na temporada. Não à toa, ontem tomou de 5 em um clássico contra o Palmeiras, que vinha em má fase também. O Brasileirão é uma loucura. Enfim, acho que antes de tudo a gente tem que parabenizar os jogadores. Que vitória espetacular. E vamos fazer aqui a nossa análise agora, né? Antes de tudo a gente tem que falar como é que foram os gols, depois a gente vai passando as notas e faz aqui a nossa análise. Começando pelo primeiro gol da partida, que foi do Cebolinha. Foi uma enfiada de bola para ele, acho que foi do Arrascaeta, não lembro. Teve um meio corte do João Pedro, mas a bola ficou espirrada. Foi do João Pedro ou do PP? Acho que foi o João Pedro. Ficou espirrado pro Cebolinha, ele conseguiu colocar na frente. O Jeromel até tentou fazer a falta, mas o Cebolinha ficou em pé. E eu arrisco dizer que 99% dos pontas, dos jogadores brasileiros e do mundo inteiro teriam se jogado e cavado o amarelo do Jeromel, que era para amarelo. Ele ia fazer a falta para parar a jogada e tinha que fazer isso mesmo. Porém, eu não sei como o Cebolinha naquele momento parecia ser de ferro, não parece que nem sentiu essa entrada do Jeromel, continuou firme, foi para dentro, depois ainda ganhou uma dividida dando um carrinho, aí depois ainda teve a tranquilidade de tirar o Kahneman, o Grando e fazer o gol. Um golaço, um gol do Cebolinha parecido com vários que ele já fez na época do Grêmio, mas que, porra, é impressionante, o cara tem 3 gols no Brasileirão, 2 foi contra o Grêmio, parece que ele só quer jogar contra a gente. É impressionante. Por mim, como ele não tá bem no Flamengo, acho que essa foi a primeira atuação boa dele em pelo menos 4, 5 meses. A primeira atuação boa. Então a torcida do Flamengo não tá gostando dele. Por mim, final da temporada, manda ali uma proposta. De compra é difícil porque ele é muito caro, mas de empréstimo talvez. Acho que possa sair. Enfim, mas o Cebolinha fez um gol espetacular e ele, se fosse para dar culpado, seria talvez pro corte, no meio do caminho que a bola passou, que eu acho que era do PP ou do João Pedro, eu não lembro. O Jeromel, acho que é ali que é o ponto principal do gol, era para ele ter parado, mas ele fez certo, ele fez a falta, só que o Cebolinha parecia ser indestrutível naquela jogada, ficou em pé. E aí quando ele chega na cara do gol, o Vila Sante fez certinho, deu carrinho, a bola sobra no pé do Cebolinha, ele deu muita sorte também e depois a tranquilidade para fazer o gol. É complicado esse gol daí, porque pô, é difícil ver um atacante com toda essa garra para querer fazer um gol. É difícil. Enfim. E aí no segundo tempo, com as mexidas, acho que melhor jogo no quesito mexidas do Renato, porque literalmente todas que ele fez entraram bem e participaram dos gols. O gol do Ferreira é uma tabelinha dele com o Vila Sante, uma jogadaça, praticamente o gol inteiro do Ferreira. Depois ainda chuta no ângulo, um golaço. O gol do Nathan Fernandes é uma jogada que o Cristaldo que ganha uma dividida, assim como o Cebolinha, é um lance muito difícil de se imaginar um jogador do meio para frente ter toda essa garra na jogada. O Cristaldo teve, Cristaldo que o Renato colocou no segundo tempo. E aí sobra pro Nathan, ele finaliza de primeira, faz o primeiro gol como profissional, justo numa partida dessas para ganhar muita moral. E depois o André também para ganhar muita moral, depois de uma cobrança lateral do Reinaldo, o passe do Vila Sante de novo. E o André finaliza a bola, ainda bate na trave, vai na bochecha da rede do outro lado. De um lado, o Cebolinha teve muita sorte no primeiro gol, do outro lado, o André teve muita sorte para matar o jogo. Porque se a gente estivesse em uma fase, a gente tá em uma fase ruim, né? Esse jogo que pode dar uma mudança de chavinha. Mas se a gente tivesse em um momento ruim dentro do jogo, provavelmente essa bola bateria na trave, ia passar em cima da linha e sair do outro lado, ia bater na trave para fora. Mas como todo mundo entrou muito confiante, entrou muito bem, essa bola entrou. Isso pesa muito também, a confiança, a sorte. Eu acredito, tem gente que não acredita, mas eu acredito. Enfim, e aí o André mata o jogo, a gente ainda deu chance do Flamengo almejar talvez um empate, uma cobrança de falta, não pode o Luiz Araújo, o cara não tem nem característica de ser um bom cabeceador.
Ganhou de cabeça do Bruno Alves, que é nosso zagueiro, e fazer o segundo gol do Flamengo. Enfim, vamos aqui para as notas. Começando pelo gol, o Grando. No gol do Cebolinha, é difícil. Porra, o Cebolinha teve muita tranquilidade para fazer o corte, então não culpo ele. E do Luiz Araújo eu também não culpo ele, não tinha muito o que fazer. Além disso, fez boas defesas, quando foi exigido, em cabeceio do Pablo, em chute de falta do Arrascaeta, foi bem. Só vou tirar esses 2 pontinhos dos 2 gols tomados. Nota 8, mas foi bem. Bruno Alves, eu não gosto, velho. Eu não gosto, ele falhou no gol do Luiz Araújo. Por mim, não deveria ser utilizado. Dá uma nota 2 aí. O Jeromel começou mal a partida, não atuou o gol do Cebolinha em cima dele. Mas foi crescendo. O segundo tempo do Jeromel é espetacular. Ele ganhou todas. Ele é mais devagar, pela idade. Se eu não me engano, ele perdeu só uma. Foi uma jogada do Arrascaeta, que teve uma triangulação de passe com o Cebolinha, o Pedro. Foi a única que ele perdeu. O resto ele antecipou todas, ganhou todas, não à toa. As mexidas do Tite foi tirar justo o Pedro, tirar o Cebolinha, tirar o Arrascaeta, porque o Jeromel anulou esses caras no segundo tempo. Então, atuação espetacular no segundo tempo. O primeiro tempo ficou um pouquinho abaixo, mas no segundo tempo ele compensou. Então vai uma nota 8. Atuação espetacular no segundo tempo. O Kahneman, cara, porra, complicado. Eu não gosto do estilo de jogo do Kahneman, porque é um estilo de jogo que os passes dele é tudo pedrada. Você pode ver várias vezes os laterais nem dominam, a culpa vai pro lateral, sendo que o passe do Kahneman é impossível de dominar praticamente. E ele é meio destrambelhado, sei lá, velho. Eu creio que o Rodrigo ele voltasse. Eu não sei o que aconteceu, se ele tá machucado ainda. Mas eu acho que hoje a dupla que renderia mais seria Rodrigo Eli e Jeromel. Ou o Gustavo Martins, que tá na seleção pan-americana, né? Tá tendo a competição. Quando ele voltasse, eu acho que merecia oportunidades. Mas eu não gosto do Bruno Alves, não gosto do Bruno Vini. E o Kahneman não me convence. No atual momento da carreira dele, pelo menos. Mas o Jeromel tem que continuar, mesmo com essa idade toda, é um cara que é impressionante. Primeiro tempo ficou um pouquinho abaixo por causa do gol do Cebolinha, mas no segundo tempo ele cresceu demais. Enfim, pro Kahneman vai uma nota 4. E todo jogo leva amarelo, né? Vale destacar isso aí. O João Pedro, o primeiro gol foi no lado dele, então tem parcela de culpa. Mas no geral achei que foi bem defensivamente e tal. Foi ele que fez a falta no Bruno Henrique que resultou o segundo gol também. Então ele está vinculado nos 2 gols. Então ele perdeu um pouquinho de ponto. Vai uma nota 5 para ele. Nota 5. Pro Vila Sante, nota 10. Atuação espetacular no segundo tempo. Não só roubando bolas, participando na criação, mas lá na frente também. É ele que dá assistência pro gol do Natan. Não. É ele que dá assistência pro gol do Ferreira. E é ele que dá assistência pro gol do André. O do Natan foi o Cristaldo. Enfim, eu sou muito fã do Vila Sante. Nesses últimos 3 jogos, eu acho que eu até falei aqui nas análises. Os únicos caras que, pra mim, estão se salvando nos jogos é o Vila Sante e o Suárez. Eram os únicos, na minha visão. O resto tudo estava abaixo. Enfim, e o Vila Sante mesmo, com a nossa vitória, se manteve acima da média. O Vila Sante joga demais, cara. Pra mim junto com o Suárez, pra mim é o principal jogador do Grêmio. O PP, o negócio é o seguinte, o PP ele tenta muito fazer a criação das jogadas. É o que mais se esforça para a gente ter a bola, fazer o jogo acontecer. Mas ele erra muito também. Então é complicado. É o que mais tem iniciativa, mas também erra demais. Não consegue trazer a consistência que o Bitelo em boa fase trazia nessa função, que o Matheus Henrique já trouxe, que o Arthur já trouxe, o PP não consegue trazer. Maicon, o PP não consegue trazer essa consistência. Tem essa iniciativa, mas falta o acabamento ainda. Eu acho que com o tempo ele pode pegar esse acabamento. Vai uma nota 6 pra ele. Mas jogou bem. O Reinaldo. O negócio do Reinaldo é o seguinte. Essa característica dele do lateral longo é um benefício muito grande pra gente. Porque a lateral não tem impedimento. Então se ele bota na frente e tem um atacante que tá ligado nisso, ele pode sair na cara do gol. O Reinaldo tem uma boa bola longa. Várias vezes ele já mostrou isso. Contra o Fortaleza, o gol do Suárez é um passe espetacular dele. E no terceiro gol é um lateral longo dele pro meio da área. É uma jogada que nenhum time espera, porque é um lateral que geralmente o cara tá na linha de fundo para talvez devolver ou ir pra linha de fundo. Ele faz isso daqui e vira. E aí a marcação não tá acompanhando, abre uma brecha no meio. Tem o passe do Vila Sante de cabeça e o gol do André. Então o terceiro gol vai muito na conta do Reinaldo.
e dessa força no braço dele, né? Porque é difícil bater um lateral desse jeito. Às vezes falta controle para ele, né? Porque contra o São Paulo não era para ter sido, o Atlético Paranaense, aliás, não era para ter sido expulso. Era para expulsão, mas não era para ele ter sido expulso. Dá para entender, né? Finalzinho do jogo, enfim, ele é uma peça muito importante. Acabou que contra o São Paulo foi o Wesley que sentiu o jogo, então o Reinaldo poderia ter trazido uma tranquilidade maior naquele jogo e a gente estaria falando aqui provavelmente no máximo de um 2-0. Mas um 3-0 foi muito na conta do Wesley, infelizmente. Enfim, o Reinaldo só tem que tomar cuidado com a parte defensiva, que ele sofre muito. Mas do meio pra frente é espetacular, é muito bom. Vai uma nota 8. O Galdino ficou abaixo, nota 3. O Bessosi ficou abaixo, nota 3. E o João Pedro ficou abaixo, nota 3. Os três ficaram abaixo e ainda bem que o Renato mexeu. E aí entrou o Ferreira, nota 10. Eu já vou antecipando aqui. Pra mim, o melhor da partida. Tô nem aí. Não, tem o Vila Sante, isso que é foda. Mas o Ferreira entrou espetacular, cara. Precisava de uma atuação dessas. Fazia tempo que ele não tinha uma atuação tão boa. Enfim, espetacular. Esse é o Ferreira que eu conheço. É um cara que pega a bola, vai pra cima, cava a falta. No momento que precisa prender a bola, ele vai pra cima, ainda cava o amarelo do Everton Ribeiro. Então, esse é o Ferreira que a gente precisa. O Ferreira do segundo tempo, o Ferreira que entrou motivado, o Ferreira que vai pra dentro. Se errar, errou. Tenta de novo. Mas não se esconde, só não pode errar lá atrás. Mas lá na frente pode errar. Essa que é a questão. Contra o Atlético Paranaense, ele errou lá atrás. E aí sofreu várias. Lá na frente, atacante vai errar sempre. O que distingue uma fase boa de uma fase ruim é a bola tá entrando. Essa daí pegou mal lá ele. Mas, enfim. A atuação do Ferreira espetacular, nota 10. É complicado dar o melhor da partida porque o Vila Sante também jogou o jogo inteiro, 2 assistências, distribuindo no meio de campo. Mas dos titulares, o único que fica acima do Ferreira é o Vila Sante. E o Jeromel um pouquinho abaixo. Não, abaixo na partida não, abaixo do Ferreira dentre os melhores da partida. O Bruno Vini nota 5, né? Entrou só no finalzinho. O Cristaldo nota 10. Entrou, ganhou a dividida, deu assistência pro Nathan Fernandes. É isso que eu espero dele. É argentino, tem que ter raça. E muitas vezes ele não mostrou isso. Nesse jogo ele mostrou, nota 10. Acho que só ele sentar no banco ele entendeu o que ele precisa, né? E aí ele entrou mostrando isso e, porra, tem mais qualidade do que os titulares, né? E o Nathan Fernandes entrou muito bem, daqui a pouco, não digo para ser titular agora, mas entrar todos os jogos, ao invés de colocar o Galdino, coloca o Nathan. Talvez em uma outra oportunidade ser titular, porque ele tem qualidade, ele é novo, tem 18 anos, se eu não me engano, é muito rápido, mostrou que finaliza bem. Não sentiu o jogo, só no finalzinho do jogo deu um passe para o João Pedro, na fogueira lá atrás, e poderia ter se complicado. Mas nota 10, e o André também, nota 10. Entrou, fez um girosplin, jogada pra cá, pra lá, rodou bola, depois finalizou, fez gol. Pra mim, o André hoje tá na frente do João Pedro. Eu sei que a carreira do João Pedro é muito maior. O João Pedro tem muito mais nome. Mas o André já entregou muito mais do que o João Pedro. O João Pedro até agora não tem nenhum gol. E o André hoje nesse jogo, quando a gente precisou, foi quem definiu o jogo. Então, quando não tiver o Soares, o titular pra mim não é o João Pedro, é o André. O ponta direita, para mim, não é o Galdino, é o Nathan. E o ponta esquerda não é o Bessosi, é o Ferreira. Hoje. Talvez em um próximo jogo, o Bessosi entra muito bem e o Ferreira vai mal. Aí eu uso o Bessosi, entendeu? Futebol é momento. E eu acho que o Renato tá fazendo certo em colocar quem tem que jogar. Se tá mal, tira no primeiro tempo mesmo. Se tá bem, mantém. Eu acho que a única questão que eu discordo dessa escalação, única não, únicas. 3 zagueiros, não usa. 3 zagueiros tem que ser para um time muito bem treinado, para ter posse de bola. E o Grêmio não é esse time, porque senão vai ser chutão e vai ter menos gente no ataque. Eu já falei sobre isso que nem no jogo contra o São Paulo. Primeiro tempo se mostrou isso daí também. Se a gente der chutão, não vai ficar com a bola. A bola vai ficar sempre com o adversário. Então, cara, tem que ser 2 zagueiros e pulvar o meio de campo e o ataque para ganhar a segunda bola. Se não for assim, a gente não vai ficar com a bola nunca. A não ser que tivesse uma estratégia muito bem montada de troca de passe, movimentação aqui atrás para ficar livre, coisa que o Flamengo já tem um pouco tempo com o Tite. E mesmo assim não usa 3 zagueiros. Você quer ter uma saída de 3? Puxa o PP para entrar no meio dos zagueiros. Ou sei lá, quando o Carbajo voltar,
coloca ele para fazer essa função ali quase de um terceiro zagueiro quando tiver com a bola. Mas não usa 3 zagueiros, porque você perde qualidade, você perde coordenação dos movimentos, os caras ficam perdidos e ficam até mais acomodados no meio de campo. Porque pensa, porra, lá atrás tem mais gente. Então, na dúvida, eu não vou precisar dar um carrinho aqui e me esforçar até a última gota de suor. Querendo ou não, é involuntário esse pensamento. Enfim, 3 zagueiros, não usa. É só para um time muito bem montado com essas características. Quem tá fazendo isso muito bem é o Atlético Paranaense. Porque é um time que sabe trabalhar bem a bola. A gente viu contra a gente mesmo, contra o Botafogo, ontem contra o ganho do América. Quando um time é bem montado para esses 3 zagueiros, quando preza pela posse de bola. E os nossos 3 zagueiros não têm característica de saber sair jogando. O único que sabe razoavelmente é o Jeromel. E a idade também pesa. Enfim, então não usa 3 zagueiros. O Galdino não pode ser titular. Teve um bom momento recentemente, mas não pode ser titular. E o João Pedro não pode ser titular, não está merecendo. Essas as conclusões que eu chego desse jogo. O Ferreira merece mais oportunidades, sim. O Nathan merece mais, o André merece mais, o Cristaldo merece mais. Os 4 mudaram o jogo. O Renato mexeu muito bem. E é isso. Estatísticas: 11 finalizações do Grêmio, sendo 4 no gol. Dessas 4, 3 entraram. Isso estava sendo um problema recentemente, né? A pontaria. Contra o São Paulo não, porque a gente nem chutou. Mas contra o Atlético Paranaense, faltou caprichar nas finalizações. E ontem capricharam. Do Flamengo, 8 finalizações, sendo 4 no gol. Posse de bola, 63% para o Flamengo, 37% para o Grêmio. Naturalmente um time mais moldado para ter a bola. E se a gente tivesse com todo mundo inteiro, time em boa fase, voando, talvez poderia ficar mais equilibrado. Não é o caso. Então, a quantidade de passes é praticamente o dobro do Flamengo. Faltas: 14 do Grêmio tendo 3 amarelos, 16 do Flamengo tendo 4 amarelos. Escanteio: 6 para o Grêmio, 1 para o Flamengo. O Flamengo só teve um escanteio o jogo inteiro e foi no segundo tempo. Enfim, com esse resultado, o Flamengo na 4ª colocação com 50 pontos, a gente fica na 6ª colocação com 47 pontos. Isso só mostra o quê? É ilusório aquele nosso pensamento de talvez brigar pelo título. Porque é tudo muito próximo, cara. Que nem eu acho que eu até já tinha falado aqui. Do primeiro até o 9º, é tudo muito colado. Tudo muito colado. Você não pode bobear. E a gente que emendou 3 derrotas seguidas, saiu de 2º para 6º. Se tivesse perdido, estava em 8º. Entendeu? Então é tudo muito dinâmico. Tem que fazer bons jogos. Contra o Atlético Paranaense era para ter segurado a vitória. Contra o São Paulo era para ter jogado melhor, para talvez tirar pelo menos um empate. E no Grenal, a gente tem que crescer nos Grenais, né? E aí, pegou o Inter logo depois de ser eliminado, era para pelo menos um empatezinho também. Mas faz parte, passado é passado. Essa vitória, não vou dizer que apaga tudo, mas dá um bom ânimo para a sequência do campeonato. E enfim, uma vitória espetacular e importantíssima. E agora tem que emendar boa sequência de jogos para já garantir alguns pontos e ficar aqui em cima. Porque a gente tá vendo aqui, é tudo muito parelho. O próprio Palmeiras tinha emendado uma sequência ruim. Se não ganha do São Paulo, já ia estar aqui em 6º também. Então, é tudo muito dinâmico. Tem que ir pontuando, tratar cada jogo como uma final. A gente ainda tem muita coisa para disputar nesse Brasileirão. Só para fechar, para mim, os melhores da partida, eu vou destacar aqui o Jeromel, o Ferreira, principalmente o Jeromel e o Ferreira. Porque o Nathan e o André fizeram gols, mas o Ferreira foi crucial o segundo tempo inteiro, cavando falta, criando jogadas, fazendo gol. Jeromel, Vila Sante e Ferreira, os melhores da partida. E para mim, eu quero dar esse prêmio pro Ferreira, velho. Então vai pro Ferreira. Porque, cara, eu sei que o Vila Sante jogou muito, mas o Vila Sante é muito regular. A gente já espera uma boa atuação. O Ferreira superou muito as expectativas, fez gol, criou jogadas, acabou o cartão amarelo. Era pro Wesley levar um amarelo descarado. Ele deu uma levantadinha, o Wesley só pimba nele, na cara dura. E o juiz não deu amarelo. Era um amarelo muito nítido, que não foi dado. E ia ser mais um que o Ferreira ia cavar, né? Além do Everton Ribeiro. Que ele também levou o cartão por dar um tapa na cara do Everton Ribeiro. Só que ele deu um tapa de costas, né? Não sei como o juiz achou que foi de propósito, mas beleza. Enfim, pra mim o Ferreira é o melhor da partida. Se não fosse ele, seria o Vila Sante. É isso que eu penso.
Se você concorda, deixa o seu like. Se você não concorda, deixa o dislike. Comenta aqui embaixo para você quem foi o melhor da partida. E é isso. Só deixa eu ver aqui contra quem que é o próximo jogo. Contra o América Mineiro fora de casa. Depois é contra o Curitiba fora de casa. E depois contra o Bahia em casa. 3 jogos que tem que ganhar. É um América já todo lascado. Já tá rebaixado, lanterna. Curitiba vice-lanterna também lá embaixo. E contra um Bahia que vai brigar lá embaixo. Então vai vir com sangue no olho. Sangue no olho é sacanagem. Mas é um time que está lá embaixo também. Então, 3 times que estão brigando contra o rebaixamento, 2 praticamente já se foram e um que está vivo ainda, que é o Bahia. Mas a gente tem que vencer porque é em casa. Então, 3 jogos, que são 3 jogos importantíssimos. Não adianta nada ganhar do Flamengo e perder para o América Mineiro. Então, tem que fazer esses pontos. E, enfim, eu estou muito feliz com esse resultado, de verdade. Eu acho que, repetindo, parabéns para os jogadores do Grêmio. É esse tipo de atuação que eu espero. Não foi uma atuação espetacular, quesito de troca de passes, envolveu o adversário, mas principalmente o Renato ter mexido muito bem e os jogadores terem entrado muito bem, entraram muito ligados e é assim que a gente fez esses 3 gols e garantiu essa vitória. Então, atuação espetacular, eu estou muito feliz, muito orgulhoso do Grêmio hoje. Fazia tempo que eu não falava isso. Mas, enfim, é isso. Atuação espetacular. Foi esse o vídeo, valeu e falou.